Oi, pessoal, o Amigo Animal está começando e eu tô para ver um programa que eu comece limpa. Eu cheguei aqui, eu juro para vocês que eu cheguei aqui limpinha. Mas aí a gente vai dar uma de folgada, começa a abraçar um, abraçar outro, eles pegam confiança, pulam na gente. Teve um que se molhou e depois veio e colocou as patas aqui, né? Eu tô aqui na ONG Abraço Animal com a minha amiga, a gente não fala que é amiga, a gente fala que é irmã, com a minha mana Karina Somajo, uma querida, que um ser humano especial nesse planeta. O Picuruta, que veio aqui conhecer, nosso amigão, nosso irmão, ele é o amigo da hora da desgraça, né? É o amigo ele já para e fala assim, essas loucas me pegaram aí, provavelmente eu vou ter que trazer algum bicho para casa. Eu fico sempre assustado, porque a última vez me mandaram ir pro sul, né? Buscar 120 animais, né? Então a gente. Todas as vezes, Eu, não foi eu uma cheguei aqui, vez. eu vi um porco ali que pesa uns 200 quilos. Eu falei, será que vai caber no rec do carro? Mas, enfim. Com uma caixa de transporte. Não foi bem isso que tu falou, né? A gente não vai dizer aqui o que ele falou. Aí, bom, então, gente, a gente quer mostrar para vocês esse trabalho lindíssimo que o Instituto Eliseu sempre divulga. A gente costuma dizer, se é difícil e complicado resgatar um cachorro, vocês imaginem uma ONG que resgata animais de grande porte. A gente vai falar de custos, a gente vai falar dos cuidados, a gente vai contar para vocês os bastidores de uma ONG de animais de grande porte, como é o caso da Abraço Animal, tá bom? Até já! Agora sim, com a Karina Somaggio, a presidente da ONG Abraço Animal. Eu preciso dizer que a Cá está comigo há nem sei quantos anos, desde quando eu era coordenadora da Codevida, que em Santos apareciam cavalos muito machucados, utilizados indevidamente, né, a serviço do homem, e não tinham para onde ir. Né? A gente morria de medo do destino desses cavalos. E aí eu, no desespero, ligava para a Karina, e a Karina falava, pode mandar para cá, pode mandar para cá. E aí era uma correria, né, Karina, para conseguir dinheiro para trazer os animais, né? Porque isso também não existia. Né? Uma prefeitura de uma área urbana, eles querem saber de cavalo, de pagar transporte de cavalo. Então, aí eu tinha que me virar. Se eu quisesse um destino bom para aqueles cavalos, eu tinha que me virar. Algumas pessoas ajudavam. A Marilúcia é uma delas que ajudava pelo Instituto Viva Bicho. Tinha mais uma pessoa que era um secretário da prefeitura que ajudava muito, um querido que eu amo de paixão, o Rivaldo, e também era só. Não tinha mais ninguém, não tinha vereador, não tinha secretário, não tinha ninguém que colocasse a mão no bolso para dar R$ 20 para transportar um cavalo para um destino melhor. Então a gente era uma torcida porque tinha tempo para tirar, a gente era ameaçado o tempo todo. Oi, meu amor. A gente era ameaçado o tempo todo para devolver o cavalo, né, Karina? E aí começava, era uma outra correria, né, Karina? E aí era uma correria para a gente tentar salvar a vida desse animal, né? Porque assim, o que acontece quando esses animais chegam, né, principalmente animais que ficam errantes na cidade, eles chegam com o intestino cheio de plástico e eles precisam de colocar esse plástico para fora. Eles chegam com muito, mas com muita verminose e geralmente eles chegam com babésia, que é a doença do carrapato, né? Então a gente tem que correr contra para a gente poder
tratar essa anemia, porque a anemia mata cavalo, né? Como mata cachorro e gato. Eles são muito sensíveis, são né, demais. Karina? O tamanho, isso aqui que vocês estão vendo, eles são de uma sensibilidade. Uma vez um professor meu falou que o cavalo é um dos poucos animais que morre por dor, né? Ele tem um ataque cardíaco e eles são muito sensíveis. E quando eu tive essa aula, há muitos anos atrás, que eu ouvi isso, eu peguei uma paixão por cavalos, assim, sabe? Quando eu vejo um cavalo precisando de ajuda, eu imediatamente me sinto responsável por eles. Então, eu tenho muita pena, muita pena. E quando eu vejo aqui essa égua que teve a sorte de parir a sua bebê, aqui, a primeira bebê que pariu livre, é uma sensação, uma gratidão a Deus muito grande, né? E assim, né? Nós temos que entender também, né, que hoje com os estudos, além dessa dor que eles podem morrer, né, o cavalo, ele é um ser energético. Ele consegue, por exemplo, ouvir o nosso coração. Ela está ouvindo os nossos corações aqui, né? Então eles são energéticos, eles conseguem sentir a nossa energia de quando a gente está bem, de quando a gente está triste, de quando a gente está bravo, né? Então, eles são seres maravilhosos, eu me dedico a eles, eu sou apaixonada por eles, não consigo ficar sem, né? Não sei mais ficar sem eles, né? Existem algumas páginas no Instagram de pessoas que têm cavalos e já fazem uma terapia com esses cavalos, né? Porque eles sentem o nosso batimento cardíaco já a alguns metros de distância. Então eles sabem se você está agitado, se você está angustiado, e eles vão, a energia, essa troca de energias vai equilibrando a gente. É uma coisa que é verdade. Se você se deixar conectar, se você acalmar, respirar fundo e baixar a tua energia, eles vêm e se encostam como é que é o nome dela? A Madrecita veio agora aqui, se esfregou aqui em mim. Isso, para mim, é um banho de sal grosso. Ainda mais depois de tudo, né? Que você passou nesses Ainda mais últimos depois meses. de tudo que eu passei, dessa cirurgia, que graças a Deus deu tudo certo. A alma aí do lado, te pedindo carinho. Meu amor, essa daqui é a filhinha que nasceu livre, graças a Deus, nasceu livre. E vai ser livre para o resto da vida. Tem 5 meses só, gente. Então, vejam se não é um trabalho abençoado, esse trabalho da Karina, e que a gente trouxe o Picuruta aqui para conhecer. O Picuruta se disponibilizou também em ajudar uma ONG que tivesse grandes animais, né? Porque volta e meia a gente lida com isso. E não é só no momento de, olha, eu achei um cavalo, eu achei um bode, eu achei uma cabra, é ligar para a Karina vir pegar. A gente ajuda bastante também, porque a gente sabe que é uma entidade muito séria e é uma entidade que realmente, quando pede, é porque ela está precisando muito, né? E repito, se para cachorro a gente já fica zerado, imagina para um animal desse. Você estava falando do feno? Pois é. Hoje, né, para você ter uma ideia, um cavalo sai, para nós mantermos aqui, em média de R$1.000. Nós temos cavalos como a Eva, que está em tratamento, que a gente investe muito mais nela, chega a quase R$2.000 de tratamento, né? Nós temos cavalo igual a Madrecita, que deu cria, né? Então, assim, precisamos suplementar, deixar ela bem, né? Para que ela possa cuidar. Então, também sai em R$2.000. E hoje nós temos 57 animais, né? Só os cavalos. 57 cavalos, né? E aqui, você lembra que você pegou um boi amputado? O Brilhante. O Brilhante, ele ficou pendurado numa ribanceira, foi isso? Ficou pendurado numa árvore quando ele era bezerro. E aí ele teve uma fratura exposta e teve que amputar a patinha dele. Ele está aqui, daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês. E como é que, o que se você soube, conseguiu apurar o que aconteceu de um bezerro ficar pendurado numa árvore? Foi maldade isso, não foi? Foi uma fatalidade, né? Porque geralmente eles cuidam dos bois soltos e aí principalmente aqui nessa região, eles são bem naturais, assim, e provavelmente deve ter assustado, correu para algum lugar, ficou perdeu preso. O equilíbrio e caiu. Tá. E teve uma pessoa que foi lá e cuidou, e depois de grande, eles mandaram ele para cá e nós estamos cuidando dele. Ele foi castrado,
porque o meu vizinho também cria boi, então ele estava forçando para ir para lá, para o outro lado. Então nós resolvemos castrá-lo para que ele pudesse ter uma vida plena, né? Animal de grande porte a gente também castra. O Picuruta estava falando para a gente, ele acabou de chegar de Bali, onde ele estava falando do amor que as pessoas lá têm pelos animais, né, Picuruta? Há uns 10 anos atrás a gente ia para Bali, era uma tristeza, eram muitos animais abandonados, maltratados. E fiquei surpreso agora tem muitas ONG que resgatam os animais, castra, solta, e lá eles são muito abençoados com os animais. Eu fui no Templo dos Morcegos, onde eles fazem oferenda para os morcegos, que eles acham que os morcegos são protetores deles. Então, Bali é assim um lugar encantador. Quem dera um dia aqui no Brasil, eles pensem dos animais da mesma forma que eles lá fora, né? Porque aqui tudo, ninguém dá valor, né? A gente primeiro precisa ter lei e fiscalização séria e punição séria, né? No momento, a proteção animal, não sei o que vocês acham, mas a gente vive um momento que não existe lei, ou se existe, eu acho que esqueceram, porque não tem punição, a gente que defende é que tem que ficar provando as coisas, porque a pessoa que praticou os maus tratos não está nem aí, porque sabe que ainda olha na cara da gente e diz que para mim não pega nada. E esse é o Brasil que a gente vive, né? É muito revoltante. Agora vocês imaginem para a Karina tirar um cavalo de maus tratos, como deve ser. Não dá nem para fazer como a gente faz de vez em quando, que pula o muro, rouba e sai correndo. Não dá nem para fazer isso com o cavalo, né? Na realidade não existe lei nem para o próprio ser humano, né? Que tira a vida de um outro. Imagine dos animais, o sufoco que eles passam. Se não fosse a Karina, você e muitas outras ONGs pelo Brasil. E você que pega um monte, né? Não põe a culpa só na gente. Você é doido eu apenas sou um doido que acredito sempre em vocês. Vocês sempre me põem numa roubada, mas eu faço com o maior amor. Então a gente tem que estar sempre preparado. Não sei, eu falo, a gente está indo para onde? Tem que ir de calça para entrar no mato? Não sei, eu nunca sei o que vai acontecer. Mas enfim, eu faço com o maior amor, com o maior prazer. É um dom que Deus me deu depois do surf. E hoje é cuidar de animais. Você e a Karen, a mulher dele, que a gente não pode deixar de falar, que também tem um amor imenso e cuida junto com o Picuruta dos animais que eles pegam. Que hoje está aqui na ONG Abraço Animal, que é a ONG da nossa amiga, da nossa mana, Karina Somaggio, que cuida de grandes animais. Então, como a gente disse no primeiro bloco, muitos cavalos foram trazidos para cá, no tempo em que eu fui coordenadora da Coordenadoria de Defesa da Vida Animal da Prefeitura de Santos, e depois já trabalhando e prestando serviço para o Instituto Eliseu, antigo Instituto Viva Bicho, junto com a Marilúcia Pereira, hoje proprietária do Hospital Viva Bicho e também a presidente de honra do Instituto Eliseu. Então hoje a gente veio aqui porque a gente adora mostrar o trabalho sério, e esse aqui é um caso emblemático, né, Karina, que foi um pedido de resgate nosso para ela, que veio lá do litoral, onde nós pagamos, o Instituto Eliseu pagou a castração, foi feita uma castração calamitosa nesse animal, que é o que a gente sente que às vezes não se tem o devido respeito ou conhecimento com animais de grande porte. Precisou, sofreu demais, mas quem salvou a vida dele foi a Karina, né, Cá? Conta um pouquinho a história. Esse aqui é o Tupi. Vocês lembram do Tupi, gente? Quem acompanha a nossa página vai lembrar que nós pedimos muita ajuda para trazer o Tupi. O Tupi, ele foi castrado em um local, só que o veterinário fez uma castração péssima, provavelmente com instrumento mal feito, enfim. E ele chegou com uma infecção gigante aqui no santuário, né? E tivemos que fazer a castração novamente, né? Porque ele não fez a castração total. Então o Tupi ele foi castrado 2 vezes, né? E quase morreu de todo esse processo.
de uma inflamação muito grande, né? Tomou muito remédio, né? Nós fizemos ozônio, tudo que a gente podia para melhorar a dor que ele tinha, né? E ficou muito inchado, enfim. E hoje ele está aqui. Assim, a gente sabe que foi errado, a gente sabe que foi mal feita, mas hoje em dia, como a gente falou no primeiro bloco, a gente até desiste de tentar cobrar que esses profissionais tenham mais responsabilidade, porque nada acontece. Então, é mais fácil a gente deixar que o universo cuide desses casos e a gente continuar mantendo a nossa energia num alto nível para a gente poder continuar cuidando deles, né? E eu queria só fazer um adendo aqui, Leila, que quando a gente fala em castração, né, hoje uma das maneiras que nós temos de arrecadar dinheiro no santuário é oferecendo cursos para alunos de veterinária, para que eles entendam essa ética, né, na castração, para que eles entendam que o animal ele precisa ser respeitado, que precisa de ser no tempo do animal, né, toda a limpeza que precisa, porque assim, aqui hoje está cheio de cavalo, então as castrações elas são feitas a campo e o quanto que isso é necessário e a ética em relação a essa castração e a todo o cuidado que precisa com os cavalos, né? Então hoje o santuário ele também tem essa parte de oferecer cursos a preço popular, né? Porque hoje, por exemplo, no mercado, um curso de castração sai em torno de R$ 1.800 a R$ 2.500 por aluno. Nós cobramos R$ 250. É mais para conscientizar mesmo e divulgar, porque esses casos de falta de ética, que foi o que você falou, né? Aliado à falta de conhecimento, aliado à negligência, esses casos sempre acabam sobrando para as entidades de proteção animal. Sim. Então, é mais barato capacitar de uma forma ética e que muitos tenham acesso do que depois assistir o sofrimento do tupi, por exemplo, como foi o caso desse daqui, que nós trouxemos do litoral e graças a Deus que veio para a mão da Karina. Como a Jurema que a gente está mostrando aí para vocês, a gente não vai chegar perto da Jurema, que também foi um resgate nosso, junto com o Odin. Junto com o Odin já não está mais com a gente, o Odin já está em outro universo desde o ano passado. E são os casos difíceis, né, gente? Eu não esqueço de um caso de um cavalo com uma ferida absurda que eu pedi para a Karina, e só que muito bravo e não deixava ninguém chegar. Esta maluca resolveu mentalizar, vibrar do lado do cavalo, sentar no chão e cuidar da ferida dele. Aí ela me mandou um vídeo. Era o Hanuman, né? Era o Hanuman. Ela me mandou um vídeo falando: Leila, olha, eu estou conseguindo, olha o que eu estou fazendo. Quando eu olhei, eu assim, juro, gente, eu senti um frio na barriga, porque eu sabia o quanto aquele cavalo era bravo. E ele permitiu que a Karina, esse ser especial, cuidasse da pata dele e salvou a vida dele. E hoje ele está super bem, hoje ele mora num sítio. Foi doado. Ele mora num sítio, já está velhinho, né? Então... mas ele tem uma vida livre, assim, e a mesma coisa, só uma pessoa que chega perto, porque o resto ele não gosta. De mal com a vida mesmo. E essa que vocês estão vendo é a Miranda. Essa tem uma história traumatizante que a Karina vai contar para vocês. A Miranda, nós resgatamos ela num ferro velho em Carapicuíba, e o dono do ferro velho queria amansá-la, e aí ele espancava ela com cabo de enxada. E aí a Miranda, hoje ela tem um problema muito sério no quadril, porque era onde ele batia, que é onde dói, né? E o quadril dela sai do lugar. Então ela sente muita dor, né? Ela não gosta de gente, ela fica em volta olhando, mas se a gente chega, ela sai correndo, ela não quer esse contato. E a gente tem que respeitar. E a gente respeita aqui. Então, assim, a gente, quando precisa, por exemplo, de fazer todo o manejo dela, passar veneno para carrapato, vermífugo, assim, então ela dá um pouco mais de trabalho. Para casquear, ela dá muito trabalho. Então, a gente
tenta fazer com ela assim na Mínimo maior possível. calma, mas ela tem a vida dela, né? E ela é feliz desse jeito. Então, quando ela está com muita dor, a gente aplica um remédio, avisa os veterinários, porque assim, tudo aqui é feito com orientação veterinária, né? Hoje o santuário mantém 7 veterinários, né, que nos ajuda, e a gente faz um rodízio entre os Também para animais. 50 e tantos cavalos, não sei quantos bois. São 25 bois, né? Então, tem que ter mesmo, É. e veterinários competentes e éticos, que entendam de comportamento animal, né? Que não é só o organismo, não é só Não. o estômago, o intestino, eles têm uma alma, eles têm todo um comportamento deles específico da espécie, e que precisa ser respeitado, né? A gente fala, não é assim, o gato não é um cachorro filhote, É. né? O cavalo não é um cachorro grande. Então, eles têm comportamentos distintos e que precisam ser levados em conta no momento da gente fazer o manejo deles, né? Como a gente falou no começo, eles sentem a nossa energia, nosso batimento cardíaco a metros de distância. Então, eles já sabem até a nossa intenção. Sim. Então, é muito bonito isso. E outra coisa, né, assim, as pessoas elas têm que entender que um cavalo hoje custa muito dinheiro para você ter. Então, o que a gente recebe muito é igual vocês. Ah, eu sonho é ter um cachorro de raça. Aqui o sonho é ter um cavalo, só que assim, fica no sonho, né? Porque um cavalo, por exemplo, num manejo mal feito, quando cai de cólica, você gasta num primeiro atendimento 30 litros de soro. Cada litro de soro custa R$15, em média. Já dá né? quase R$500 só Fora de soro. num primeiro dia, né? Então, assim, nós temos cavalos aqui que entraram em processo de cólica e que nós ficamos 5, 6 dias em cima descendo soro, medicamento, veterinário, né? Então, assim, é muito caro. Então, é o que eu falo, não me pede porque você tem um sonho, porque esse sonho vai virar um pesadelo. Vai virar um pesadelo né? para ele e para o cavalo. Porque depois a gente vai ter que buscar de volta. Exatamente, né? exatamente. A Karina é muito lembrada quando existem alguns movimentos na proteção animal no país. Como, por exemplo, no caso dos jumentos. Eu não sei se todos vocês sabem que os jumentos estão sendo dizimados no nosso país, né? Eles estão sendo mortos, exportados para a China. Então, existem fazendas de jumentos para abate espalhadas aí pelo Brasil, e quando a proteção animal soube a forma como isso estava sendo feito, houve um levante no país de protetores implorando que pessoas adotassem os jumentos, adotassem. A Karina, esses que vocês estão vendo, foram adotados nessa leva. A gente fala, mas eram milhares, só um. Mas se a gente for pensar assim, se cada brasileiro, ou se metade dos brasileiros adotarem um, resolveu o problema da provável extinção dos jumentos do nosso planeta. Além de ser uma atitude de muito amor, de muita consciência, porque como a gente falou no começo, é um animal de grande porte, né? Mas a gente quer encerrar com um fato emblemático, que é o fato do boi. Do brilhante. Do brilhante. Que quando ela mandou para mim o vídeo, eu tive vontade de matar. Porque ela me mandou um vídeo e não escreve embaixo o que é. Eu já estava ligando para a Mari, aí a Mari falou assim, quando ela me manda essas fotos, eu já acho que ela quer pegar. A Mari entra em surto. Meu Deus do céu, mas o que é isso? O que é isso? E ela me manda um boi sem uma das patas, e eu achei que... você pensa tudo, né, gente? Você pensa tudo. Nesse mundo que a gente vive, você pensa tudo de ruim. E hoje ele está aqui, maravilhoso, feliz, mas a gente vai mostrar para vocês. Quer contar um pouquinho a história do Brilhante? O Brilhante, quando ele era bezerro, ele se perdeu no pasto e ele caiu numa ribanceira e ficou preso numa árvore. E ninguém achava ele, ele ficou lá por 2 dias. Né? Aí, quando acharam, ele já estava com fratura exposta, muito ruim, e salvaram a vida desse bezerro, e ele ficou nessa fazenda por mais 2 anos, só que a fazenda foi vendida. E aí ele não tinha mais condições, porque os bois que estavam lá iam todos para o abate. E aí uma pessoa veio atrás pedindo para a gente tutelar. E ele está aqui com a gente, então há 15 dias atrás ele também foi castrado, porque ele não era castrado, né? Ele não tinha
como os meus outros bois, né? Esse contato Quantos com o humano. bois? 25. Com os outros bois, contato com o humano, de saber que a gente não vai fazer nada de ruim. Ele não, ele ficava lá no meio. Então, assim, agora que ele está entendendo que a gente vem para fazer carinho, né? Então, mas ele está super bem, ele está com uma saúde ótima. Foi castrado, ele perdeu um pouco de peso por conta da castração e porque ele faz muito esforço, né? Ah, sim, Então, um animal desse tamanho, andando com 3 patas, né, gente? Ele faz muito esforço. Picuruta, vem aqui se despedir do pessoal que adora te ver. Picuruta tá tirando foto Mari, com todo vem mundo. aqui, que as pessoas te amam. E aí, Picuruta, gostou de ver a família? Eu tô falando isso porque ele fala isso pra mim, viu, gente? Agora eu vou contar que quando ele chegou aqui, ele falou: Leila, olha a tua irmã aqui, mostrou a porca. Então, ele não é essa coisa santa que vocês veem. Vocês não têm ideia do que ele faz. Tem coisa melhor que chegar num lugar e ver esse montaram de bicho e considerar da sua família. É isso aí, é isso aí. Sim, pelo menos ninguém me trai, né? A gente não liga não, a gente brinca. Eu falei pra ele: olha, tem os jumentinhos lá, vieram atrás dele. Eu falei: nossa, a família tá com saudade. Mas a gente não liga porque pra gente é um prazer, né, Mari? Pra gente é um prazer sempre estar aqui, né? A gente sempre gosta. Você tá no meio desses animais e assim, o cheiro da fazenda, o cheiro deles é uma coisa que traz bem-estar pra gente. Deixa eu só falar que a Leila estava falando em relação aos jumentos. Quando a gente fala em apadrinhar, na verdade em adotar, a gente não fala em adotar para levar para o nosso apartamento, nada disso, é apadrinhar. É pegar pessoas, de repente, como a Karina, né, que a gente possa apadrinhar um animal, então ser padrinho desse animal. E é isso, gente. A gente está muito feliz, a energia aqui é muito boa. E o mais importante, nós estamos aqui, somos estranhos e todos os cavalos, ao menos os daqui de baixo, vieram. E isso para a gente é muito representativo. É sinal de que a nossa energia é harmônica com a energia deles. É um grande orgulho saber que eles podem se aproximar da gente. Nós somos do bem e a gente fica muito feliz de sentir isso. Obrigada por essa oportunidade. Obrigada. É isso, gente. Um bom fim de semana.